Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Aninha Serrão, sou relatora aqui do canal. Gente, hoje nós temos um relato que começa, uma história, né? Que começa com uma boa intenção e termina com um desastre completo. Mas antes de iniciar o relato da nossa colega aqui, eu te convido a você que gosta desse tipo de conteúdo, de finais de relacionamentos abusivos, narcisistas e manipuladores, gostaria de identificar os sinais. Você está no canal certo, aqui é a fonte, então eu te convido a se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo e me diz de onde você está me ouvindo para que eu possa te recepcionar da melhor forma, tá bom? Para você que me ouve, muito obrigada, gente, vocês têm sido meu suporte, a minha grande motivação para continuar com esse trabalho que não é fácil, gente, não tem sido fácil, mas eu preciso continuar, tá bom? Bora lá para o relato de hoje, que infelizmente é de uma mulher que ela está passando um dilema e ela mesma, né, foi atrás disso, infelizmente. Bora lá. Eu errei feio e agora estou pagando o preço de ter trocado a segurança do meu casamento por uma aventura movida por carência. Eu compartilhei meu relato em uma rede vizinha e agora eu trago para cá, porque a situação ficou insustentável. Gente, ela não me falou quais foram os canais que ela postou, que ela enviou o relato dela. Acredito que deve ser lá o TikTok, né, ou até mesmo o Insta, não sei. Mas ela enviou, se você assistir esse relato em outro canal, coloque também aí nos comentários, também a opinião de vocês. Então, gente, eu troquei tudo por carência. Hoje é abril de 2026 e eu vivo sob uma ameaça constante de um rapaz que eu mesma ajudei a criar. Eu vou dividir essa história para vocês em partes, porque eu quero que vocês entendam como eu cheguei a esse ponto de desespero, começando pelo cenário, né, que me levou a aceitar tudo que eu venho aceitando. Eu sou casada há anos com um homem que trabalha como caminhoneiro. Eu não vou dar muitas informações dele porque eu não quero mesmo que ele seja identificado, porque ele é um caminhoneiro bem famoso. Tá? E desde o início do nosso relacionamento, essa é a nossa rotina dele estar de estrada em estrada. No começo, eu até acompanhava as viagens com ele, mas com o passar do tempo, o cansaço das rodovias e a vontade de ter um endereço fixo me fizeram parar. Ficamos em uma cidade pequena, no interior, e ele construiu para mim uma casa muito boa, muito confortável, mas com o passar dos anos, ela se tornou grande demais para mim. Nós não tivemos filhos, o que acentuou ainda mais a minha solidão. O meu marido passava meses e meses fora, cruzando fronteiras, então a nossa comunicação é resumida em chamada de vídeo, ligações, praticamente todos os dias. Ele é um homem provedor, nunca me deixou faltar nada, mas o cotidiano acaba sendo muito silencioso, era somente eu nessa casa. Então vocês imaginam como é a solidão de uma pessoa que o marido está na estrada. E eu reclamava com ele constantemente dessa situação. Não tem ninguém para sentar na mesa do jantar, para comer a tua comida, para conversar sobre o dia a dia, é algo que sempre me fez muita falta. Ele sempre dizia que ia diminuir as rotas, ou que ia se aposentar, mas a realidade é que ele gosta muito dessa rotina e eu sei que ele não pretende mudar tão cedo. O ponto de ruptura da nossa segurança aconteceu quando, por conta do crescimento aqui da nossa cidade, começou a enfrentar algumas ondas de assaltos. A nossa cidade é pequena, ela é dividida em distritos, e começou a ter muitos relatos de invasão de casas, de roubos. Isso se tornou uma coisa muito frequente. E como eu fico sozinha, né? No caso, desculpa, gente. A maioria do tempo, o medo se tornou um fator muito real na minha vida. E eu relatei esse receio para ele várias e várias vezes. Ele percebia o meu nervosismo e isso aumentou a vontade dele querer trazer alguém para dentro de casa. E foi então que ele sugeriu uma solução. Ele tem uma irmã que mora mais ou menos perto da nossa casa e ela tem um filho jovem. O rapaz estava em uma fase de transição e sem rumo profissional definido, meu marido viu nisso a oportunidade de resolver dois problemas de uma vez só. Eu teria uma segurança em casa de ter um homem e uma companhia. E esse sobrinho teria o apoio na cidade, teria algumas regalias de ter um lar, ter água, comida e roupa lavada. Isso aí. Então ele conversou com a irmã, pediu permissão e lógico que ela autorizou. E o combinado era simples. O rapaz não moraria conosco, não assim, todo o tempo.
Ele viria para dormir na nossa casa apenas algumas noites ao longo da semana, só para que eu não ficasse muito vulnerável. Durante o dia, ele seguia com a vida dele na casa da mãe dele, fazendo os seus bicos, já que ele não tinha um emprego fixo. Eu conversei com ele conversou comigo, acabou me convencendo, eu aceitei. Gente, eu quero que vocês entendam que eu vi esse menino crescer. Eu até cheguei a cuidar dele várias ocasiões, e na minha cabeça ele era apenas um familiar que estava ajudando em relação à minha proteção. Não tinha malícia da minha parte, e eu acreditava que a presença de um homem jovem afastaria qualquer tentativa de invasão na minha casa, até roubo e uma outra coisa bem pior, né? A gente sabe. O que eu não percebi foi o impacto disso no meu marido, porque ele, sabendo que pelo menos umas 4 vezes na semana o sobrinho ia lá na nossa casa dormir, ele relaxou. Ele deixou para lá. Nas ligações, ele demonstrava alívio por eu estar com uma pessoa em casa. Ele ficou também mais aliviado porque eu não fiquei mais cobrando tanto a presença dele. E ele até se empenhou em conseguir um emprego fixo para o sobrinho aqui na nossa cidade, próximo do nosso bairro. Tudo para garantir que ele não dormisse apenas algumas noites, mas que ele morasse conosco de forma permanente. Olha o perigo, né? E o emprego foi conseguido e o rapaz se mudou definitivamente para a nossa casa. Então, já não era 4 vezes na semana, agora era todos os dias, eles estavam morando mesmo. Então, a dinâmica da casa mudou completamente. Meu marido, de longe, incentivava cada vez mais a nossa proximidade. Na cabeça do meu marido, eu acho que ele terceirizou a minha segurança e a companhia dele. Ele sabia que ele nunca ia conseguir suprir isso, né, de estar todo o tempo presente por conta do trabalho dele. E a rotina, com meu sobrinho morando em casa, se estabilizou rápido demais, nós sempre nos demos muito bem, e ficou muito melhor. O emprego que meu marido conseguiu para ele era em uma empresa próxima de casa, o que significava que ele teria horários fixos e passava o resto do tempo em casa. Eu cozinhava para ele, lavava as roupas dele, e a gente conversava sobre o dia a dia todos os dias. E ele se preocupou muito com o meu dia a dia também. O meu marido, quando ligava, ficava todo feliz em saber que a nossa convivência estava boa. Ele realmente acreditava que tinha resolvido o meu problema de solidão colocando alguém dentro de casa. O que ninguém previu, nem eu mesma, foi que com a presença de um homem jovem e viril, as coisas começariam a mexer comigo, né? Depois de uns 2 meses, com meu sobrinho morando em casa, coisas estranhas começaram a acontecer. E é aqui, minha gente, que vai começar, vou até me ajeitar aqui, é agora que vai começar o babado todo, né? Bora lá. Eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas coisas, principalmente com as minhas peças íntimas. Eu tenho o hábito de contar e organizar tudo. E eu comecei a notar que algumas calcinhas minhas, simplesmente elas desapareciam. Eu procurava na gaveta, revirava o cesto de roupa suja, olhar na máquina para ver se eu não tinha deixado elas por lá, mas eu não encontrava. O mais bizarro é que depois de uns 15 ou 20 dias, aquela mesma peça que tinha desaparecido do nada, ela estava lá jogada no fundo do cesto ou misturada com algumas outras roupas. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu até cheguei a pensar, será que eu estou ficando meio que esquecida? Ou eu deixei no varal e o vento levou? Eu não sei. Só sei que eu ficava tentando entender por que minhas roupas íntimas sumiam de uma hora para outra. Eu sempre mantive uma postura muito correta dentro de casa. Eu evitava de deixar minhas roupas íntimas sujas à vista ou circulava pela casa de forma inadequada. Eu nunca gostei. Eu tinha um certo receio, uma cautela por estar dividindo a casa com um rapaz, mesmo que sendo da mesma família. E eu não dormia de porta destrancada, eu lavava as minhas roupas íntimas no banheiro, quando eu estava tomando banho. Então eu tinha algumas precauções. O que eu não sabia era que o meu sobrinho estava se aproveitando. E nos momentos que minhas roupas estavam lá no varal, ele ia lá e pegava para ele. E por várias vezes, quando eu estava lavando as minhas roupas, eu via que ele ficava me observando. Mas eu nunca, juntei uma coisa com a outra, né? A verdade apareceu num dia, eu tinha acabado de fazer o almoço, eu falei, olha, eu vou tomar um banho. Como ele trabalhava pela parte da tarde,
Ele só ia para o trabalho depois do almoço. Então eu resolvi tomar um banho. Ele falou, não, tudo bem, vou esperar a senhora. E beleza. Eu demorei no banho, tomei um banho bem demorado. Eu saí enrolada, né? Porque o banheiro não ficava... É um banheiro que fica fora do quarto. Um banheiro, né, tipo de visita, mas não tem suíte na casa dela. E eu lembro de passar por um corredor bem estreito para ir para o meu quarto. E obrigatoriamente eu passava pela porta do quarto do meu sobrinho. Geralmente, a porta dele sempre estava fechada, mas naquele dia ela estava meio que encostada com uma frestinha aberta. Ao passar, eu olhei, passei e alguma coisa me chamou a atenção aqui na minha visão. E eu parei e olhei. E o que eu vi, eu fiquei meio constrangida. Ele estava sentado na cama, segurando uma das minhas calcinhas, e era uma peça de renda que eu tinha acabado de tirar do varal e estava limpa. Ele não estava apenas segurando a peça, ele estava cheirando e estava praticando aqui o que nós chamamos de 5 contra 1. Sei que vocês sabem isso, acho que vocês sabem o que é. Ele estava tão concentrado que ele nem percebeu que eu estava lá olhando ele. Naquele momento, como uma adulta, tia e dona de casa, a minha obrigação moral era ter aberto a porta, dado um esporro nele e expulsado ele de casa na mesma hora. Ele falou, não aceito esse tipo de coisa aqui, você está errado, não quero isso, então vá-se embora daqui. Eu deveria, né, ter feito isso. Deveria ter ligado para o meu marido, contado a bizarrice que eu tinha acabado de ver, mas não. O que aconteceu dentro de mim foi exatamente o oposto. Eu senti desejo. Ver aquele rapaz jovem, com toda aquela virilidade, desejando uma peça de roupa minha com tanto desejo, com tanto fervor, mexeu com o lado meu que estava morto. Eu me senti desejada de uma forma que meu marido já não me fazia sentir há muito tempo. Ania, quem tem marido caminhoneiro sabe que a vida é solitária e ao longo de todo o processo desse trabalho, a estrada ela vai levando o desejo que o teu marido ele tem por ti e vice-versa. Pelo menos comigo aconteceu isso. Eu sempre fui uma esposa fiel, sempre cuidei da minha casa, mas eu tinha perdido já esse desejo que eu tinha pelo meu marido. E quando eu vi a cena naquele quarto, ver aquele rapaz cheirando a minha peça íntima, me despertou um desejo tão incontrolável que eu não conseguia aguentar. Eu não chamei a atenção dele. Eu simplesmente recuei, voltei para o banheiro e fechei a porta. O meu coração estava tão disparado, não de medo, mas eu fiquei excitada. Eu tentava reprimir o que eu estava sentindo, mas eu não consegui. Depois de ver essa cena, eu não consegui mais agir com naturalidade próximo dele. Quando eu saí do banheiro, eu fiquei tentando lá no meu quarto processar o que eu tinha acabado de ver. E em vez de eu sentir, né, a indignação, eu usei aquela informação para alimentar a minha própria carência. Eu sabia que ele estava me desejando e em vez de afastar esse perigo, eu resolvi testar até onde ele iria e esse foi o meu erro. Voltei para o banheiro, tomei um outro banho, porque eu estava toda suada, nervosa. Passei um hidratante bem perfumado no corpo todo, que eu queria garantir que ele sentisse meu cheiro assim que eu saísse do banheiro. Queria que ele me notasse. Coloquei uma toalha de um jeito que ficasse meio que presa, mas de uma forma que qualquer coisinha caía, e eu saí em direção à sala. Passei pela porta do quarto dele novamente e eu armei uma cena. Eu precisava ter uma desculpa para ter alguma interação com ele ali, para que ele me visse daquela forma, que ele sentisse o meu cheiro. Queria que ele me visse vulnerável, vamos supor assim. Então eu fui para a sala e eu comecei a gritar. Inventei que tinha um bicho, um rato, uma barata, sei lá, atrás do sofá. E eu comecei a gritar, chamei pelo nome dele, lógico que ele veio correndo, saiu do quarto todo desconcertado, porque, né, imagina lá, o negócio dele deveria estar daquele jeito. E ele estava tentando esconder o que ele estava fazendo. Ele perguntou o que tinha acontecido e eu apontei para o canto da parede, fingindo, né, desespero. Subi em cima do sofá, fiquei pulando para garantir que a toalha ela se soltasse. E o que aconteceu foi exatamente isso. A toalha caiu e eu fiquei, gente, como eu vim ao mundo.
Ele viu tudo. Fingi um susto imenso quando a toalha caiu, cobri ali o que eu podia, né? Peguei ali na parte de cima e na parte de baixo com as mãos e pedi para ele pegar a toalha para mim. Ele ficou estático, paralisado. Ficou olhando fixamente para mim, sem saber como reagir. Pegou a toalha do chão e me entregou. Ele não conseguia dizer uma palavra. Eu agi como se eu estivesse morrendo de vergonha. Me enrolei de novo e eu saí da sala apressada. Mas eu sabia exatamente o que eu tinha causado nele. Eu sabia. A partir daquele dia, a nossa convivência mudou completamente dentro de casa. Eu parei de usar roupas comportadas, que eu sempre usava. Eu comecei a circular pela casa de short curto, camisas regatas sem sutiã e lingeries que marcavam sobre a minha roupa. Às vezes eu estava de baby doll, usava uma roupa e eu deixava a minha lingerie à mostra. Tudo isso fiquei provocando ele. Eu sabia que ele estava me observando o tempo todo. Eu sentia o olhar dele nas minhas costas quando eu estava lavando uma louça ou quando eu estava passando pelo corredor. Eu via ele me olhando. E eu comecei a estender peças ainda mais provocantes no varal. Comprava as peças bem sensuais e lavava e colocava, porque eu sabia que ele iria olhar para aquelas peças. E o desejo dele por mim iria aumentar, né? Então fiquei ali no jogo com ele de gato e rato. E isso me dava uma adrenalina que eu não estava sentindo há muitos anos. O meu marido continuava na estrada e não desconfiava de nada. Eu justificava para mim mesma que era apenas uma brincadeira, um jeito de me sentir viva. Só que eu estava brincando com fogo, né, gente? E quem brinca com fogo, o que acontece? Se queima. E a carência me transformou em uma pessoa calculista. Eu cuidava dele, cuidava das coisas dele e ele gostava. Eu mantinha as coisas sempre em ordem, mas tudo com segundas intenções. Eu queria ver até onde a obsessão dele por mim chegaria. Até que um dia, depois de tanto o joguinho de gato e rato, eu decidi que não dava mais para ficar só nos olhares e nas indiretas. A situação dentro de casa estava tão estranha, e eu sabia que ele estava no limite dele, que nesse dia eu resolvi agir. O meu marido ele tinha mandado uma mensagem para mim, me avisando que estava descarregando algumas coisas no interior da Bahia, e que por isso ele ia demorar mais tempo do que ele sempre demorava para voltar. Depois que ele me falou isso, eu fiquei excitada e chateada ao mesmo tempo. Eu corri direto para o quarto lá do meu sobrinho. Eu não bati na porta, eu não pedi licença, eu só empurrei e entrei. Ele estava sentado na cama e eu sabia que ele estava com uma peça minha, né, íntima. E ele tomou um susto e tentou até me pedir desculpas porque eu encontrei a peça íntima em cima da cama dele. E eu não dei bronca nele, eu fiquei parada na frente dele olhando e ele todo enrolado tentando se explicar, suando, né, de nervoso, dizendo que ia devolver a roupa, que ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo, e eu só calada. Caminhei e sentei ao lado dele na cama. Gente, o quarto estava tão quente que dava para sentir que ele estava apavorado com a possibilidade de eu contar para o tio dele o que estava acontecendo. Mas eu não estava ali para ameaçar ele. Eu olhei para ele e eu falei que ele não precisava se desculpar, que eu sabia muito bem o que estava acontecendo e que eu também me sentia muito sozinha naquela casa, que eu sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, porque também estava acontecendo comigo. E a reação dele foi de choque. Ele parou de gaguejar e ele ficou me olhando. E toda a entender, será que ela está falando sério? E eu peguei a mão dele e coloquei na minha coxa. E eu comecei a guiar a mão dele, mostrando que ele tinha um sinal verde para fazer o que ele quisesse comigo. E ele disse: tia, se meu tio descobrir, ele vai me matar. Mas a vontade dele, o desejo dele por mim, era maior do que o medo dele pelo meu marido. E eu respondi que meu marido estava a quilômetros de distância e que ninguém precisava ficar sabendo de nada do que ia acontecer ali. Então, gente, com o que eu disse para ele, a barreira de tia e sobrinho caiu de vez, né? Desmoronou. Depois que eu falei isso, ele veio para cima de mim com uma pressa,
aquele fogo que estava guardado há meses, né? Há meses. Ele começou a me agarrar, começou a me beijar, não teve nada romântico ou lento. Foi uma coisa muito rápida. Ele era jovem, tinha uma energia e estava focado em me possuir, em me ter. E eu aceitei tudo. A carência que eu sentia por causa das viagens do meu marido, tudo sumiu. Eu queria ser desejada daquele jeito, com aquela urgência assim. Ele me pegou de um jeito que meu marido não fazia. Eu não senti culpa naquela hora, eu senti que eu estava finalmente recebendo a atenção que eu tanto pedia e eu não tinha. Então tivemos um ato muito rápido, bruto, sem muitas palavras. Quando acabou, ficou tudo em silêncio, né? Ninguém conseguiu dizer nada, mas não era um silêncio ruim, pelo menos pela minha parte. Eu me levantei da cama, arrumei a minha roupa e eu falei para ele ir tomar banho, porque eu ia começar a fazer a janta. Eu agi como se nada demais tivesse acontecido. Tá? Ele ficou sentado, meio zonzo, processando que tinha acabado de ter relações com a mulher do tio dele, né? E essa minha frieza foi o que deu segurança para ele. Ele percebeu que eu não ia fazer nenhum escândalo e que aquilo iria se repetir mais vezes. Saí do quarto, fui para a cozinha e comecei a fazer comida como se fosse um dia qualquer, como se nada tivesse acontecido. A minha mente, lógico, estava focada em como é que eu ia manter aquela minha vida dupla a partir daquele momento. Comecei a pensar em várias ocasiões, maneiras, e enquanto a comida estava lá no fogo, meu marido começou a mandar mensagem pelo WhatsApp. E Anne, essa aqui é o momento que eu achei que eu nunca fosse viver na minha vida, de ser cínica. Quando meu marido ligou através do WhatsApp e me viu, me falou que tinha dado tudo certo, que naquela noite ele ia dormir do caminhão, me falou várias coisas sobre o dia a dia dele, e eu só vendo ele, tá tudo bem. Na maior frieza. Parecia assim que não tinha acontecido nada, eu até demonstrei saudade pelo meu marido. Eu menti sem piscar, que estava tudo bem, que estava tudo normal, que as coisas estavam tudo nos eixos. Logo depois, meu sobrinho apareceu na cozinha, já tinha tomado banho, e me chamou de tia para perguntar se a janta já estava pronta. Eu respondi que sim, e eu falei para meu marido, olha, eu vou jantar agora, teu sobrinho está aqui, até mostrei a tela para ele. Ele deu um tchauzinho pro tio, depois desligou e a gente foi jantar. A gente conversou sobre o trabalho dele, sobre as coisas da cidade, tudo normal, gente, como se nada tivesse acontecido. Gente, eu não sei não, olha, se eu teria essa coragem. Depois daquela primeira vez, o que era para ser um erro de uma noite virou a nossa rotina. Assim que meu marido chegou, que as viagens dele sempre eram de 15, 20 dias, tudo mudava na casa instantaneamente. O sobrinho dele nem esperava o meu marido sair para o trabalho, fazer mais uma das viagens dele, que ele já se mudava para o meu quarto. Ele parou de dormir no quarto dele e passou a ocupar o lado da cama que era do tio dele. E a gente não se escondia mais dentro de casa. Eu passei a tratar aquele rapaz como se ele fosse meu marido de verdade. E ele agia como se ele fosse também um dono do lugar. E a nossa vida virou um ciclo muito bem amarrado. Ele saía para trabalhar cedo no emprego que o tio conseguiu, porque posteriormente ele acabou encontrando um emprego que ficou o dia todo. E eu ficava em casa aguardando ansiosamente para que ele voltasse. Mas quando ele estava no trabalho, ele sempre mandava mensagem para mim, dizendo que estava com saudade, que não esperava a hora dele chegar para que ele matasse a saudade. Ficávamos conversando todo o tempo. Quando ele tinha um período na empresa de descanso, ele mandava mensagem para mim. A gente ria de fofoca, falava mal dos outros, assistia filme, ia pro cinema. Então, era uma vida de marido e mulher. A solidão que eu relatei lá no comecinho do meu relato, ela simplesmente evaporou. Eu não sentia mais aquele vazio de morar em uma casa grande e silenciosa, porque agora tinha barulho, tinha conversa e tinha alguém que estava me tocando o tempo todo. Só que, ai gente do céu, continuando, né? A nossa vida íntima, nosso sexo acontecia em qualquer lugar da casa também. Na sala, na cozinha, no meu quarto. Ele era jovem, tinha uma energia que não acabava e era viciado em mim. É viciado em mim até hoje.
E eu estava tão viciada também naquela situação, naquela atenção que ele me dava, que era, né, tudo uma recíproca. Eu gostava de ver que ele me procurava o dia inteiro, que ele me mandava mensagens, que eu ocupava os pensamentos dele. O meu marido continuava com aquele papo, só de vez em quando tinha alguma coisinha entre a gente, não era mais aquele fogo que era no início do relacionamento, tinha frieza, né, do trabalho, por conta da nossa distância. Então, a gente ficou ao longo de muito tempo assim. Continuei mentindo para o meu marido, continuei me entregando para o sobrinho dele. E eu comecei a me sentir como se tivesse dois maridos mesmo. E o pior é que eu achava que eu tinha encontrado o equilíbrio perfeito para a minha vida. Eu tinha um marido oficial, que era o provedor, o homem que pagava as contas, que mantinha o padrão da casa, que me dava tudo. E eu tinha um marido reserva, que era jovem, que supria as necessidades que meu marido não estava suprindo, que estava comigo a todo momento, que conversava. Não era só o prazer físico. Não era só isso, era a companhia dele mesmo. E foi isso, gente. A parte mais tensa do nosso relacionamento é que a gente fazia tudo com uma agilidade incrível, porque o meu marido, quando ele começou a ficar mais tempo em casa, nós ainda ficávamos juntos. Só que, às vezes, até quando meu marido estava em casa, a gente tinha ali uns beijinhos aqui, uns abraços uma vez ou outra. Então, o meu sobrinho, quando meu marido voltava dessas viagens, ele agia também normalmente. Quando meu marido estacionava em casa, o teatro ele começava. Ele saía do quarto, ajudava os tios com as malas, chamava ele com muito respeito, tratava ele muito bem. Ele puxava a conversa com o tio sobre as histórias que acontecem nas estradas. E eu ficava só observando essa situação, né? Então, ver os dois juntos na mesma mesa, às vezes me dava um certo medo. Mas não era medo de medo, era medo de adrenalina. E eu olhava para o meu marido e eu sentia carinho por ele, eu sinto. Mas eu olhava para o meu sobrinho e eu lembrava de tudo que a gente tinha feito horas antes do meu marido chegar. Então, o meu sobrinho, ele sempre foi um ator excelente. Ele nunca dava deslize, nunca me olhava de um jeito diferente na frente do tio. Ele mantinha a postura de sobrinho obediente e grato pela ajuda que ele recebeu da gente. E meu marido, ingênuo, elogiava o rapaz, elogia até hoje, diz que ele é um menino muito trabalhador e que ele é muito feliz por saber que ele faz companhia para mim. E essa vida dupla, gente, não durou meses não, tá? Durou anos. Eu perdi totalmente a noção do perigo, porque depois de tanto tempo a gente começou a ficar descuidado. Eu comecei a deixar a porta do quarto destrancada. Às vezes ele ia lá no meu quarto fazer algumas carícias rápidas em mim, fazer carícias rápidas na cozinha quando meu marido estava tomando banho. Então ficamos muito descuidados. Eu achava que eu tinha o controle de tudo e que essa situação poderia durar para sempre. Eu gostava muito daquela confusão, gostava de ter a casa cheia, de ser o centro das atenções de dois homens. Na minha cabeça, eu não estava fazendo nada de grave, já que eu estava continuando sendo uma boa esposa, continuava deixando as coisas organizadas para o meu marido. Só que com o passar do tempo, o que era um segredo perigoso virou uma rotina normal mesmo. Eu me acostumei tanto com aquela vida dupla que o medo de ser pega começou a sumir. Sabe aquela sensação de que você é tão esperta que nada vai te atingir? Eu estava exatamente assim. Eu não sentia mais medo. Eu simplesmente vivia no modo automático. Eu acionava ele de vez em quando. Mas o problema de brincar com o fogo por tanto tempo é que a gente esquece que o fogo ele queima a gente. E o rapaz que no início era um menino submisso e agradecido por qualquer atenção, começou a mudar de postura. Ele começou a agir como se a casa fosse dele. E mais do que isso, que eu era a propriedade dele. Quando meu marido voltava de viagem, quando meu marido estava em viagem, desculpa, a gente tinha uma vida de casal normal, de verdade. E quando meu marido voltava, ele dizia que meu marido era um estorvo, que ele não merecia estar em casa porque quem cuidava dele era de mim, enquanto o outro estava curtindo a estrada. Então ele começou a criar um ressentimento contra o próprio tio. Toda vez que meu marido ligava, ele já fechava a cara, ele não queria mais
ficar em silêncio. Às vezes, quando ele me ligava, o meu marido me ligava, eu estava no quarto junto com ele, ele não queria mais ficar calado, ele ficava fazendo cara feia por trás do vídeo, falava alto para o meu marido ouvir, que ele estava por perto, e depois, quando eu desligava, a gente brigava sempre. Ele dizia que odiava ver eu fingindo amor por um homem que me deixava sozinha, que não ligava para mim. E eu comecei a perceber que as coisas tinham passado dos limites. Ele não era mais aquele menino bom, aquele menino gentil. Não, ele virou um homem que já tinha 20 e poucos anos e cresceu com a cabeça cheia de ideias possessivas. Ele começou a questionar por que eu não me separava de vez do meu marido. Ele dizia que o tio dele já estava velho, que não dava conta das minhas necessidades e que a nossa vida de verdade era aquela que a gente vivia em 15, 20 dias quando meu marido estava na estrada. Eu tentava colocar limites, dizia que ele estava ali de favor e que meu casamento era a minha base, mas ele não aceitava e não aceita até hoje ser o segundo plano. A carência que eu sentia lá no começo tinha sido preenchida, mas agora eu criei um problema muito maior para a minha vida. Porque o meu amante, ele acha que tem total direito sobre a minha vida e sobre a minha casa. E a gente começou a ficar muito descuidado. Ele começou, antes do meu marido chegar, ele começou a esquecer, deixar as coisas dele dentro do quarto, perfume, travesseiro, ele deixava o perfume dele no travesseiro, ele borrifava para que o meu marido sentisse o cheiro dele na cama, tudo isso. E meu marido, por muitas vezes eu achei que ele fosse desconfiar, mas não, nunca desconfiou. Ou se desconfiou ou não demonstrou surpresa, né? Uma vez o meu marido, ele chegou lá da estrada, um dia antes do previsto, e não me avisou. Um frete tinha sido cancelado, então ele acabou voltando antes. Quando eu ouvi ele chegando, foi um desespero. O meu sobrinho teve que pular a janela pelos fundos e dar a volta no quarteirão para fingir que ele estava chegando do trabalho, para mostrar que eu estava sozinha. Meu marido, lógico, que não viu nada, mas o susto não serviu de aviso para mim. Bem pelo contrário, né? O meu sobrinho usou isso para dizer que a gente precisava de uma solução definitiva, porque ele não queria mais passar por aquele tipo de situação. Então acabou que ele me pressionou ainda mais, porque ele teve que pular a janela. Nessa fase, eu já não sentia mais atração pelo meu marido. Quando ele chegava de viagem, nós tínhamos sim relação, mas era tudo mecânico, sem vontade. Eu ficava toda vez pensando no rapaz que estava no outro quarto. Eu sabia que ele estava sofrendo, que ele estava com ciúme, e era uma situação doentia. O meu sobrinho também, quando meu marido chegava, quando ele sabia que eu estava tendo relação com ele ficava me mandando mensagem, dizia que estava sofrendo, que se eu não parasse com aquilo, ele ia contar tudo, que ele não aguentava mais viver aquela situação. E eu fiquei sem saber o que fazer, né, por várias vezes. Eu não sei como que, na minha cabeça, tinha esse pensamento de que eu ia conseguir equilibrar uma bomba relógio. Não tem como, porque uma hora ou outra ela vai explodir. E o rapaz também começou a fazer marcação cerrada em cima de mim. Eu não podia mais sair sozinha, eu não podia mais conversar com ninguém no WhatsApp, porque ele ficava bravo. Quando eu demorava para responder as mensagens dele, ele ficava chateado comigo. Quando ele chegava em casa, era briga de novo. Eu perdi, gente, completamente a noção do que era certo e o que era errado. E o fato dele ser meu sobrinho de consideração já não pesava mais nada na minha consciência também. Eu via ele como meu homem principal e meu marido tinha virado um intruso que aparecia de vez em quando para estragar a nossa rotina. Era isso que virou a minha cabeça. E a situação mudou de figura agora em 2026, depois de mais de 2 anos nessa situação. Gente, 2 anos. Vou até beber meu tereré, peraí. Ai, gente, 2 anos. Imagina, 2 anos. E o que era para ser um segredo virou meu maior pesadelo. O rapaz, gente, ele se transformou completamente em alguém que eu não reconheço mais. Ele parou de aceitar as sobras do tempo do meu marido e a vida de esconderijo que nós vivemos. A obsessão dele ficou tão doente que ele começou a acreditar que meu casamento era um obstáculo que ele precisava remover de qualquer jeito da nossa vida. Ele não quer mais ser o amante. Ele quer ser o meu marido, o dono de tudo.
O problema é que ele sabe que tem a faca e o queijo na mão. E ele começou a usar isso para me torturar psicologicamente todos os dias. E a chantagem, gente, começou de uma forma muito sutil, mas logo ficou agressiva. Eu até falei para ela uma coisa, gente, não começou agora não, ele já vem demonstrando isso há muito tempo, só que tu percebeu só agora, minha amiga. Ele passou, gente, a registrar tudo o que eles fazem. Eu descobri que ele tem áudios nossos, e gravou áudios nossos, fotos minhas e momentos íntimos, e até filmou umas das nossas relações escondido de mim. Quando eu tentei dar um basta e disse que a gente precisava parar porque meu marido poderia estar desconfiando, porque ele mudou completamente o comportamento dele com meu marido, ele falou que não, que quem dita as ordens, quem dita tudo agora é ele. E quando eu disse não, quem dita as ordens sou eu, ele foi lá e me mostrou no celular dele tudo que ele tem, nosso. Ele disse que se eu não terminar meu casamento por conta própria, ele mesmo vai enviar tudo para o tio dele. Ele me deu um prazo. Disse que eu tinha que esperar meu marido chegar da próxima viagem e colocar um ponto final em tudo. Se eu não fizer isso, ele vai fazer o serviço sujo. Então vocês imaginam o estado de pânico em que eu estou. Eu não consigo mais dormir, eu não tenho fome, eu passo o dia vigiando os passos do meu sobrinho. Ele, lógico, percebeu o meu medo e também começou a se aproveitar mais e mais disso. Ele me obriga a fazer coisas que eu não quero, só para provar que ele tem poder sobre mim. Ele me manda mensagem no meio do dia dizendo o que eu tenho que vestir, e quando ele chegar eu tenho que estar vestida da forma como ele mandou, porque se eu não cumpro ele vai lá e me ameaça. Eu me tornei uma refém dentro da minha própria casa. Olha só, né, gente, a carência me levou a isso. A carência que me levou a isso foi substituída por um terror que eu não desejo para ninguém. Ai, ai. Eu já pensei em falar a verdade pro meu marido, mas o medo de perder a vida que eu construí com ele me cala. Anne, eu não estou trabalhando. Eu parei de trabalhar já tem muitos e muitos anos. Então já estou fora do mercado de trabalho, né? O dinheiro que eu tenho é o dinheiro que meu marido tem. Lógico que ele nunca me deixou desamparado. Eu sim, tenho um pezinho de meia, mas não me deixa sobreviver por muito tempo. O meu sobrinho, ele ficou tão audacioso que ele começou a deixar pistas mais propositais para o meu marido encontrar. Dessa última vez ele deixou o carregador do celular dele do meu lado da cama. Ele deixa peças de roupa no meu banheiro e usa o perfume do meu marido como se fosse dele. É uma tortura ver ele desafiando o tio, que continua sendo um homem bom e ingênuo, acreditando que o sobrinho é um exemplo de homem. O meu marido, às vezes ele chega do trabalho muito cansado, só querendo um pouco de paz, e encontra, né, o clima pesado, mas ele acha que é apenas um estresse meu ou cansaço do trabalho do rapaz lá. E eu fico no meio desse fogo cruzado, tentando esconder tudo que esse meu amante está fazendo de propósito. E a minha vida se resume em tentar ganhar tempo. Eu imploro para ele ter paciência, que eu vou resolver as coisas, mas a verdade é que eu não quero me separar. Eu amo a estabilidade que meu casamento me dá. Então, gente, eu amo meu marido, mesmo por conta do erro que eu cometi. Eu sei que é um erro imperdoável, mas eu amo meu marido. Eu vejo agora que o rapaz, ele não me ama. Ele tem uma obsessão de posse mesmo. Ele stalkeia cada passo meu, controla o que eu falo e exige que eu apague qualquer vestígio de carinho que eu tente demonstrar pelo meu marido, até mesmo nas redes sociais. Ele quer me isolar de tudo para que eu não tenha uma outra saída, a não ser ficar com ele. Eu cheguei até a compartilhar, né, o meu relato de forma anônima em uma rede vizinha, tentando buscar algum conselho ou apenas para desabafar, porque eu sinto que eu vou explodir a qualquer momento. Mas o rapaz descobriu e ele viu o relato e usou isso contra mim também. Disse que agora tem mais um motivo para me expor, já que eu espalhei a nossa história para estranhos. Ele usa cada palavra que eu escrevi para me humilhar, dizendo que eu sou uma mulher sem moral, que o tio dele nunca me perdoaria se soubesse de toda a verdade. E eu estou vivendo num beco sem saída. A cada volta do meu marido para casa, o meu coração aperta cada vez mais, porque eu sei que o ultimato do sobrinho está chegando ao fim. Eu criei um monstro e agora eu não sei como me livrar dele sem perder tudo o que eu mais valorizo na vida. Eu até falei para ela, amiga, você não valoriza não.
infelizmente. Hoje, em abril de 2026, eu escrevo esse desabafo porque eu cheguei ao meu limite do que um ser humano ele consegue suportar. A carência que eu sentia, aquela solidão de esperar o meu marido chegar, parece uma brincadeira perto do terror que eu vivo agora. Eu cometi um erro imperdoável e agora eu vejo que eu troquei um casamento sólido e um homem de bem por uma aventura suja que virou a minha própria prisão. Eu não sou vítima da minha história, eu sei disso. Eu sei que eu fui a culpada por abrir a porta para esse erro, mas o castigo que eu estou recebendo é desproporcional, gente. Eu vivo em pânico. O rapaz, cada dia que passa, ele perde cada vez mais o controle. Ele não tem um pingo de respeito nem pela família dele mais. Ele colocou na cabeça que eu tenho que assumir um relacionamento com ele e colocar um ponto final imediatamente. Então ele não aceita, né? Ele quer que eu jogue tudo pro alto, que eu peça o divórcio e que ele assuma o meu lar como o meu homem oficial. E o pior, ele está me chantageando da forma mais baixa possível todos os dias. Ele diz que se eu não fizer isso até o final deste mês, ele vai entregar todos os áudios, vídeos e fotos pro tio dele. E também vai falar para a família dele tudo o que aconteceu e vai jogar também no grupo da família tudo o que nós fizemos. Ele quer ver o circo pegar fogo e não se importa se ele vai ser expulso da família ou se ele vai causar uma tragédia. Para ele, o importante é a posse, é provar que ele me tirou de um homem que me despreza, na cabeça dele. Eu tive todas as chances de parar, eu sei. Eu poderia ter cortado esse mal pela raiz quando eu vi ele cheirando as minhas roupas, mas eu escolhi o caminho da vaidade. Eu quis me sentir jovem, quis me sentir desejada, e agora eu estou colhendo os frutos podres dessa escolha. Eu vejo que a minha carência poderia ter sido resolvida com uma conversa, com terapia ou até com uma separação honesta, mas eu preferi viver uma aventura dentro do meu próprio casamento. Com uma pessoa, né, que foi colocada ali para me proteger ainda. O arrependimento me consome todos os dias. Eu olho para o meu marido e eu vejo o quanto eu fui injusta com um homem que passou a vida na estrada para me dar conforto. Gente, meu marido ele já sofreu tanto na estrada, vocês não têm noção. Assaltos, agressões, perda de carga, e ele toda vez deu a volta por cima, porque ele sempre disse que eu era o maior combustível dele para continuar. Tudo que eu tenho hoje é em sacrifício, por conta do sacrifício que ele fez. Ai, ai, a situação chegou a um ponto que eu não tenho mais paciência nem para olhar mais para a cara do meu sobrinho. O desejo que eu sentia por ele virou nojo. Ele é agressivo, controlador e monitora tudo. Se eu demoro no banheiro, agora ele inventou, né, que se eu demoro no banheiro ele vai atrás. Se eu estou falando com a minha mãe no telefone, ele quer saber que assunto é que eu estou falando com ela. Eu não tenho mais vida privada. Eu estou pensando seriamente em fugir e me mudar para bem longe de tudo isso. Mas como é que eu vou fazer isso sem dar uma explicação para o meu marido se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou abandonar a minha casa e a minha história sem contar toda a verdade? Eu estou num beco sem saída. Se eu conto a verdade, eu perco meu marido e a minha dignidade. Se eu não conto, eu continuo sendo escrava de um chantagista. A minha cabeça está um caos. Eu sinto que meu marido está começando a perceber que algo está errado. Ele nota o meu silêncio, nota que eu estou sempre tensa e que o clima com meu sobrinho está estranho. Eu cheguei à conclusão de que a vida se torna um pesadelo completo quando a gente aceita viver na mentira. Eu ouvi isso, Anha, nos teus últimos relatos. E eu tenho a conclusão disso na minha vida hoje. Eu aceitei o meu sobrinho dentro de casa, aceitei trair meu marido durante anos. Agora o pesadelo é a minha única realidade. E eu deixo esse relato como um alerta real. Não brinque com o fogo da carência. A solidão, ela dói, mas o medo e a chantagem matam a gente por dentro muito mais rápido. Eu joguei a minha paz no lixo por causa de um rapaz que não tem caráter e que hoje é meu maior inimigo. Eu não sei como essa história vai terminar, mas eu sei que a Noemi, o nome dela é Noemi, tá, gente? Que começou esse relato, não existe mais. O que sobrou foi uma mulher assombrada pelo próprio erro, esperando a bomba explodir a qualquer momento. Se eu pudesse voltar no tempo, gente, lógico que eu teria ficado sozinha no meu silêncio, não teria aceitado ninguém dentro da minha casa, não teria aceitado nada. Agora só me resta esperar o fim de tudo, seja lá o que ele for. Ai, minha gente, por que, mulheres, vocês se colocam nessas situações? Por que, meu Deus?
Esse não é o primeiro relato, nem acredito que vai ser o último que vai vir aqui no canal, gente, para falar sobre erros e arrependimentos, né? Não vai ser o último. Eu não... Isso vem acontecendo ao longo de 2 anos. Mas uma hora a pessoa cansa, né? Cansa de ser amante, cansa de ser o segundo. Aí você vai até as últimas consequências para continuar com aquilo que você tanto quer, que no caso ele quer ela de qualquer jeito. Né? Tem uma obsessão, pode, nem é amor, né? Mas é obsessão mesmo que ele tem pela tia. Porque, eu não, sabe, como a pessoa consegue se colocar nessas situações. O marido, né? No meio disso tudo, quando ele souber, porque ele vai ter que saber. Então, bora lá. Como eu falei no começo, esse relato aqui, ele começa com uma boa intenção. Foi uma boa intenção do marido. Mas ele termina com uma tragédia. E é uma tragédia, gente, sem precedentes, né? Infelizmente. Então, esse aqui, gente, é um relato de uma tempestade perfeita, de um tsunami. Uma tempestade de erros emocionais, falta de limites e uma falha catastrófica de percepção de risco. De você conseguir ver o que vai acontecer. E para responder a sua pergunta, gente, que muitos devem estar fazendo não, que eu até fiquei pensando, será que, gente, que isso acontece na maioria dos relacionamentos? Não. Isso não acontece na maioria dos relacionamentos a longo prazo. Mas os gatilhos que levam a isso, solidão, falta de comunicação e carência, são extremamente comuns. Extremamente. Principalmente em relacionamentos de mais de 5 anos, né? 5, 10, 15, 20 anos. O diferencial, o que diferencia, no caso, este caso aqui, da maioria, é a escolha do objeto de desejo, que é um parente sobre o mesmo teto, e a natureza abusiva que a relação tomou. Então, a análise que nós vamos fazer, ela é o mais técnica possível, mas o primeiro erro aqui, gente, foi a terceirização do parceiro. O primeiro erro não foi da esposa, mas do casal, do marido, ao sentir que poderia suprir a carência da esposa, terceirizando a companhia, trazer alguém para debaixo do teto. Trazer um homem jovem e viril para preencher o vazio emocional de uma mulher negligenciada é como tentar apagar fogo com gasolina, né? A realidade dos relacionamentos. Muitos casais de longa data vivem solteiros acompanhados, mas a maioria busca hobbies, trabalho ou amigos para preencher o tempo, não um substituto físico dentro de casa. Segundo ponto, o vício na validação, que no caso, gente, é o famoso ego. O ego, gente, ele destrói tudo. Note que no relato dela, ela não se apaixonou pelo sobrinho de imediato, ela se apaixonou pela sensação de ser desejada. Então a análise aqui é, em relacionamentos longos, o desejo muitas vezes se torna morno. Quando alguém novo aparece e demonstra uma obsessão, como um rapaz lá cheirando a peça íntima dela, esse foi o gatilho dessa mulher, isso atua como uma droga no cérebro de quem se sente invisível. Ela trocou o respeito pelo ego, pela vaidade. Terceiro, a perda da hierarquia e do limite, porque ela achou que tinha tudo nas mãos, né? O momento em que ela viu o sobrinho no ato e resolveu seduzi-lo, em vez de expulsar ele e de não permitir que aquilo acontecesse mais, o que aconteceu? Ela destruiu a barreira moral. Ao se tornar a sedutora, ela perdeu o direito de exigir respeito depois. Ela achou que tinha o controle, no comando, tô no comando, mas ela entregou as chaves da sua vida para um rapaz que não tinha nada para perder. Quarto ponto, do amante ao chantagista. É um narcisismo maligno aqui, né, gente? Este é o ponto que não é comum na maioria das traições. O sobrinho demonstra traços de um manipulador obsessivo. A virada. Ele não quer apenas relações sexuais com essa mulher. Ele quer vencer o tio. A chantagem e o registro de provas mostram que ele nunca a amou. Ele a queria, ela é um troféu. E agora ele quer o território também, que é a casa e o status de marido dela. E
E isso é comum em relacionamentos a longo prazo, casamentos longos. O que é comum, sim, gente, sentir solidão e carência. O que não é comum é envolver-se com um parente ou alguém que vive na mesma casa. O comum é o desejo diminuir com o tempo. O que não é comum é você usar a carência para planejar uma sedução de um jovem, que até aquele ponto era vulnerável. O que é comum é você ter crise de identidade aos 40, 50 anos. O que não é comum é você ser mantida refém por um chantagista que documentou toda a traição. O que é comum é ocorrer uma traição pontual e arrependimento. O que não é você continuar vivendo uma vida cínica, uma vida dupla, onde os dois homens estão sob o mesmo teto, agindo como se nada estivesse acontecendo. Tá bom? Então, para vocês verem o fato do que é comum e o que não é comum. E, gente, o que eu preciso dizer sobre esse caso? A protagonista, ela foi vítima da própria arrogância emocional aqui. Ela achou que poderia brincar com a libido de um jovem e manter a estrutura do casamento dela intacto. Não vai acontecer nada aqui. E a lição aqui é bem clara, gente. Novamente, a carência, ela explica o erro, mas não o justifica e certamente não previne as consequências. Em 2026, gente, com a tecnologia que nós temos, áudios, vídeos, documentos guardados na nuvem, uma traição não é apenas uma palavra uma contra a outra. É uma sentença documentada. Tudo é muito fácil de ser documentado hoje em dia. Muito diferente de anos e anos atrás, quando não tinha quase celular, não tinha quase tecnologia, né? Então, um conselho para quem está passando por essa situação aqui, que não é um caso o que acontece aqui, é um caso muito corriqueiro, não é um... Como é que eu costumo dizer para você, esqueci a palavra agora, gente, que me fugiu a cabeça. Isolado, não é um caso isolado. Então, é para você que está passando por essa situação, gente. A chantagem só termina quando a verdade ela aparece. É fato. Enquanto ela tentar ganhar tempo, ela só dará mais munição para o agressor dela. Então, o castelo já caiu, já desmoronou, tá só farrapo. Ela só está tentando segurar o teto com as mãos dela, mas não vai conseguir por muito tempo, porque ele tem as provas nas mãos. Então, gente, o que esse relato aqui está nos ensinando? Ele nos ensina que o desastre não acontece de uma hora para outra. Ele é construído em pequenas concessões, detalhe por detalhe, tijolo por tijolo. E para evitar que uma vida se transforme neste labirinto de chantagem e medo, o papo tem que ser reto e sem filtros. Então, gente, se você está passando por isso, olha só, um guia prático. O primeiro, não terceirize. Não terceirize nada em relação ao afeto, porque você vai se lascar. Tá? Então, se você está sozinha, está assistindo carente, gente, marido, esposa, vem aqui, senta. Diálogo, tete a tete. Mudança de rotina, não resolveu? Separação. Vai para um lado ou para o outro, bora cuidar da nossa vida porque eu não estou feliz assim. Então, colocar uma pessoa dentro da tua casa não vai sanar nada, vai colocar mais lenha na fogueira. Você vai abrir porta para a tua intimidade de quem não deveria estar ali. Então, a sua casa, vamos entender, ela é o nosso templo, é o nosso santuário, é o local mais sagrado que deve ser para uma pessoa. Então, gente, lá a tua casa não deve ser um albergue de carência. Não deve. Segundo ponto, como proceder para evitar esse abismo? Reconheça. Reconheça a fome antes de aceitar o veneno. Reconheça que você está carente, que você não está bem, que você não está feliz. Todos nós temos carências, mas o erro da nossa protagonista aqui foi usar a carência como desculpa para alimentar o ego dela. Então, quando você começar a sentir que qualquer atenção serve, que você está sabe, eu me indigno, eu vou me rebaixar a aceitar esse fagulho aqui de carência, esse traguinho aqui, sabe, de um pouquinho de atenção, para imediatamente, para tudo que você está fazendo. Se seu marido não está presente, se a tua mulher não tá presente, resolva com ele. Buscar validação e olhar de outras pessoas. Gente, é como você está bebendo água salgada. A tua sede ela só vai aumentar. E depois você vai acabar se afogando nela. Tá bom?
Outra coisa, jamais ignore os sinais, gente. No relato, ela viu o rapaz com as roupas dela, viu o que ele estava fazendo, e ela, em vez de se sentir enojada, ela se sentiu lisonjeada. Então, desvio de caráter se corta na primeira vez. Você viu algo estranho? Comportamento invasivo? Sumiço de peças? Ação imediata. Não ache bonitinho ou excitante. Quem não respeita as suas roupas, a sua privacidade, não vai respeitar a tua vida. Outro ponto. Estabeleça limites geográficos e emocionais. Família é sangue, mas privacidade é sagrada. Se você precisar abrigar alguém, as regras devem ser bem claras e a distância ali mantida no mais absoluto ali, distância mesmo. Evite circular de forma desleixada dentro de casa, evite conversas íntimas com essa pessoa e principalmente mantenha a hierarquia. Eu mando aqui, você é apenas um hóspede. Entenda isso e saiba o seu devido lugar. No momento em que você dá liberdade demais para uma pessoa, você perde o controle da tua casa, do teu território. Terceiro, gente, cuidado com quem você convida para morar debaixo do teu teto. Cuidado. Pessoal, a carência, ela é uma conselheira mentirosa, uma conselheira desgramada, tá bom? Ela te faz acreditar que uma aventura vai só preencher o teu vazio, mas ela vai cavar, minha amiga, meu amigo, um buraco que você não vai conseguir sair. É um buraco muito fundo. Então, traição em família, gente, é um caminho sem volta. O estrago não é só no casamento, é em toda a árvore, tanto a tua árvore genealógica, toda a tua família inteira. E outra coisa, gente, chantagem não tem limite. Uma vez que você entrega o teu segredo na mão de um manipulador, você vira escrava dele. Ele não vai parar na primeira foto, ele não vai parar no primeiro áudio, ele não vai parar no primeiro vídeo. Não tem limites, tá bom? E outra coisa, gente, a verdade, ela liberta, mas a mentira, ela vai te encarcerar. É melhor enfrentar, eu já falei isso para ela, e vou falar para vocês também aqui se está passando por uma situação semelhante, que eu espero que não esteja. É melhor enfrentar a dor de uma verdade difícil agora, do que viver o resto da sua vida sendo chantageada por uma pessoa que você deveria confiar, mas não é de confiança. Então, para concluir, o maior erro dela aqui foi achar que tinha o controle da situação. No jogo da sedução, gente, com pessoas estáveis, quem tem mais a perder sempre sai derrotado. Ela tinha um casamento, tinha uma reputação, e esse rapaz não tinha nada. Então, se o seu relacionamento está em crise, trate essa crise. Não tente colocar um curativo, não tente tapar o sol com a peneira. Porque esse curativo, essa peneira, gente, pode dar BO. Esse curativo pode virar uma infecção incurável. Tá bom? Então, gente, eu espero de verdade que esses conselhos aqui tenham ajudado ela. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A carência, gente, ela nunca é boa. Nunca é boa, nunca traz resultados bons pra gente, tá? A maneira como você tenta sanar essa carência. Então, eu espero que ela conte pro marido. Por mais dura que seja essa realidade que ela tá vivendo, isso, nessa situação que ela mesmo se colocou, contar a verdade para ele é melhor. Libera esse homem. Ele não merece passar por essa decepção dupla, né? Dentro da casa dele, ele sustentou a pessoa, conseguiu emprego para esse abençoadinho aí. E aconteceu tudo o que tá acontecendo, agora ele tá chantageando, caiu nesse limbo, né? Desse limbo aí. E agora não sabe o que fazer. Tá chantageada, tá sofrendo, tá tendo relações com esse menino aí forçadamente, que já é um crime também isso daí. E não sabe como sair. A maneira de sair é muito fácil. Conta a verdade pro teu marido. Então, queridos e queridas, não se coloque nessas situações, tá? Não se coloque, por favor. Então é isso. Se você tem um relato para compartilhar com o filho de casamento, quer ajudar outras pessoas, independente da situação que você está vivendo agora, mas quer ajudar, é só mandar o WhatsApp, tá? Aqui pro canal. Vou te ouvir, vou te orientar, vou trazer a tua orientação aqui também pro público, porque, gente, os relatos, eles têm sido muito importantes para abrir os olhos de muitas mulheres e muitos homens também.
orientar, né, gente? Sempre é o melhor caminho. A gente orienta, tenta ajudar, porque, sabe, tem erros que a gente comete na nossa vida que a gente acha que não vai dar em nada, um rei aqui, outro ali, mas quando você vê, você tá toda lambuzada, né, de lama. Eu lamento muito por ela estar vivendo essa situação, por ela ter se colocado nessa situação. Sabe, gente, se você tá carente, converse com teu companheiro, com tua companheira. Mas não faça isso que aconteceu aqui. Nem coloque ninguém dentro da tua casa. Porque, gente, na hora você acha que não vai dar nada não, mas depois, gente, você se lambuzou, comeu um pedacinho do chocolate, você vai querer comer o tablete inteiro. Tá bom? Então é isso, muito obrigada pela audiência de vocês, pela companhia. Vejo vocês agora nos comentários. Se você está assistindo esse relato pela manhã, teremos live mais à tarde. Então é uma live de atualização e eu espero que também seja muito agradável na vida de vocês. Então um beijão no coração de todos. Se você me ouviu até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse vídeo e aproveita e me diz de onde você está me ouvindo. Tem um relato para compartilhar? Não tenha medo, tá bom? Você pode se identificar, se você não quiser, também não tem problema. O importante é o que o teu relato tem para deixar de aprendizado aqui para todos os ouvintes. Então é isso, muito obrigada, gente, mais uma vez. Vejo vocês agora nas lives e também nos próximos relatos. Ah, gente, outra coisa, antes de finalizar o vídeo, temos a nossa rede de apoio no WhatsApp, temos muitas meninas que estão chegando lá, estamos vendo algumas programações, algumas premiações para vocês. Eu quero fazer com que o Fim de Casamento ele fique mais presente na vida de vocês, tá? Para que o canal, quanto mais crescimento ele tem, mais benefícios ele deixa para as pessoas que me ouvem aqui. Então faça parte lá da família Fim de Casamento, é o nosso número de WhatsApp que está na descrição desse vídeo, mas se você quiser anotar aí, é 92-995-24-8705, é uma comunidade fechada que você vai precisar de autorização para entrar lá, mas todo mundo é autorizado, tá? Só você manter ali a ordem, não fazer comentários desnecessários e sempre ter comentários respeitosos sobre o que é passado ali dentro do grupo. Muitas mulheres compartilham um pouco do que aconteceu com elas ali. É manter o respeito, tá bom? Uns pelos outros. Então é isso. Sinta-se convidados a fazer parte da família Fim de Casamento. Um grande abraço, um grande beijo. Vejo vocês nos próximos relatos e nas nossas lives também. Um grande abraço. Bye, bye.